Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Hoje eu quero falar da continuidade do profeta maior Daniel, mas sempre lembrando que maior e menor não é devido à importância, mas sim ao conteúdo do livro. No livro de Daniel temos 12 capítulos e hoje vamos falar sobre as escrituras na parede no reinado de Belsazar. Introdução, verdades fundamentais. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente, acessível e perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem o seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor, a nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é o nosso pastor. No livro de João, no capítulo 10, versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve nenhum tipo de relato de que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makadesh, Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Belsazar não respeita os utensílios sagrados. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1, diz assim: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e eles beberam muito vinho. Cronologicamente, este segue o capítulo 8. Daniel fez assim, possivelmente porque ele quis que as sessões proféticas não fossem interrompidas. Belsazar e os seus companheiros dessa orgia beberam no vinho dos vasos sagrados do templo de Deus. Belsazar torna puro e impuro. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 2, diz assim: enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. O desprezo demonstrado por esse homem foi duplo. Usou os utensílios sagrados, o que não deveria ter feito de modo algum, e usou-os como um sacrifício aos deuses pagãos. Só quem pode manusear os utensílios sagrados do Senhor são os sacerdotes. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 3, diz assim: então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam na taça. O fato dessas taças de ouro terem sido trazidas intencionalmente, visto que o Senhor havia dado vitória a eles sobre os judeus, e assim acreditavam que essa seria uma ocasião para exaltar o Senhor, o que certamente daria a vitória entre os medos e os persas. O jugo de Deus começa. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 4, diz assim: enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Esses deuses aos quais eles exaltavam eram provavelmente os deuses das nações que eles haviam conquistados. Portanto, eles insultaram ao Senhor e exaltavam essa monstruosidade. As escrituras na parede. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5, diz assim: mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede da parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Essa é a mesma mão que escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Em João capítulo 8, versículo 6 diz assim: eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo, mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com seu dedo.
Esse dedo também é o mesmo que escreveu as escrituras na parede. O rei atemorizado, no livro de Daniel, capítulo 5, do versículo 6 a 7, diz assim: seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição e nem dizer o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado, seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. O conselho da rainha. No 5º livro de Daniel, do versículo 10 ao 11, diz assim: e tendo a rainha ouvido os gritos do rei e os seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado e nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época de Nabucodonosor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como as dos deuses. Belsazar manda chamar a Daniel. No 5º livro de Daniel, versículo 13, diz assim: assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Então Daniel foi introduzido. Mostra o rei fiel ação de não se arrepender do homem caído, procurando a ajuda de Deus como último recurso e não como primeiro. Mas então até mesmo o grande Néscio não tinha relacionamento fiel a Deus e disse para Daniel: tenho ouvido dizer ao teu respeito. Além disso, ele não acrescenta que o Espírito Santo de Deus em ti, como a rainha havia dito. O rei promete luxúrias a Daniel. Em Daniel capítulo 5, versículo 16 diz assim: mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dar-me o seu significado, você será vestido de vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e se tornará o terceiro em importância no governo do reino. É triste ver como as igrejas de hoje agem como Belsazar, ficam prometendo a mesma coisa. Daniel repreende o rei. No capítulo 5 de Daniel, versículo 17, diz assim: então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. O rei sem restauração. No capítulo 5 de Daniel, versículo 20, diz assim: mas quando seu coração se tornou arrogante, endurecido por causa do orgulho, ele foi disposto do seu trono real e despojado da sua glória. Daniel está dizendo a esse rei que o orgulho do seu avô, o rei Nabucodonosor, resultou que foi disposto do seu trono real, e da mesma maneira o mesmo está para acontecer a Belsazar. No entanto, o rei Nabucodonosor se arrependeu e foi restaurado, enquanto seu neto Belsazar não mostrava tendência alguma para o arrependimento e, portanto, não seria restaurado. O reinado de Belsazar. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Aqui Deus interroga Belsazar as suas características como neto, pois Nabucodonosor pecou, mas se arrependeu e foi restaurado pelo Espírito Santo. Mas Belsazar parecia que não cria, apesar de muitos relatos. O reinado começa errado. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 23, diz assim: pelo contrário, tu exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não pode ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos.
Todos os pecados de Belsazar e dos seus príncipes e damas poderiam ser resumidos na última linha do versículo 23, com respeito ao Senhor da Glória, do qual foi dito: não me glorificaste. Erro gravíssimo este, pois tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. As escrituras na parede, no livro de Daniel, capítulo 5, do versículo 24 ao 25, diz assim: por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Peres. Esta mão foi a mão de Jesus. Parece até que os dedos da mão ainda estavam na parede, suspenso no ar, o que deveria ser uma visão assombrosa. Que escreveu essa escritura significa que ela não pode ser mudada, é do Senhor e, portanto, inalterável. A tradução da escritura. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 26, diz assim: e este é o significado dessas palavras: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. De fato, a palavra Mene, que foi repetida 2 vezes, significa contou. A repetição foi dada para enfatizar e declarar, como já foi dito, o cumprimento imediato, e foi justamente o que aconteceu. A continuidade da tradução. No livro de Daniel, capítulo 5, do 27 ao 28, diz assim: Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Peres significa divisão, portanto significa que o grande império babilônico será dividido e dado aos medas e aos persas. No coração orgulhoso não pode haver arrependimento. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 29, diz assim: então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Conquanto Belsazar tenha tratado Daniel com bondade e respeito, não há evidências que ele tenha se arrependido, mesmo perante a condenação declarada. A escritura cumprida. No livro de Daniel, capítulo 5, no versículo 30 ao 31, diz assim: naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dario, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. A importância da cruz de Cristo. Hoje só é possível obtermos resposta de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações onde o medo foi gerado em nossos corações quando depositarmos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com o seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. Ele se chama Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O Deus Yahvé é o Deus que está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em Romanos 8, versículo 26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre ou a qualquer tipo de liderança, temos que ter a convicção em nosso coração de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem que já tem a sua tendência pecaminosa e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação.
Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e a sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé, avança degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa consiste que devemos sempre confiar em Deus no que fará e no qual pode fazer. Isso se chama fé e será através dela que seremos salvos. Em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, devemos saber que o nosso Deus é um Deus ciumento, não pode haver idolatria, e ela pode acontecer de várias formas diferentes, pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro presos a redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus. É um exemplo entre outros de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como os filhos de Deus, através do batismo. E o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos conta no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiência com Deus, te garanto, nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. Para testificar a terceira etapa, vou falar uma passagem em Romanos, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? A quarta etapa, a importância de jejuar. Jejuar pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir esse tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, renunciar a algo que gostemos de fazer, e isto é uma forma de jejuar. O porquê de jejuar? No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, é na tua santa presença, Senhor, que essas pessoas que estão escutando a sua palavra, Senhor, possam ser alcançadas por ti, meu Pai. Que no meio das dificuldades, das tribulações, elas possam ouvir a tua voz, convidando elas a caminhar contigo. Que a nossa fé não vacile e que possamos manter os nossos olhos acima de todos os nossos problemas. E ainda que o nosso olhar por algum momento se desvie do teu, e se porventura começarmos a nos distanciar de ti, que o Senhor estenda a sua mão em nossa direção e nos dê livramento. Pai, confiamos em ti. Sei que o Senhor pode nos fortalecer nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque o seu poder se fortalece na nossa fraqueza. Pai, eu não sei o que fazer diante de tantos problemas sem o Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Senhor, nos leve a um nível maior de intimidade, de fé, onde nossos pés não vacilem,
e onde possamos escutar de forma clara a sua voz. E assim oro no nome poderoso de Jesus. Amém.